Estamos no canal 7, na Cabo, na Multi TV, no programa Falando Francamente. E hoje eu vou conversar com o doutor, professor, sociólogo e meu amigo particular, foi meu colega, doutor José Luiz Viana da Cruz. José Luiz, é um prazer, uma satisfação. Essa câmera aqui é sua, para os cumprimentos iniciais. Boa tarde a todos. Queria dizer que é um grande prazer. Eu, quando recebi o telefonema ontem, a gente nessa vida agitada que a gente fica... Não tinha linkado quem era. Aquela coisa, né? Você recebe o telefonema, marca uma coisa, você marca e tal, tá bom, tô indo. E Erval pra cá, Erval pra lá, e eu não associei. Até porque você achou que era advogado ainda, né? Quando eu cheguei aqui te vi, é um grande, imenso prazer te encontrar e te encontrar nessa circunstância, né? Quer dizer, já de cara a gente já batendo papo aí. Ô Zé, eu vou chamar Zé, né? Zé Claro, Luiz, né? claro, Porque Zé, José, professor, José Luiz vai ficar complicado, né? Ô, Zé, deixa eu dizer uma coisa com você. Eu inclusive, quando convidei outro dia, fiz o convite dentro de um programa que eu não sei mais que eu estava gravando, nem me lembro mais qual foi. Talvez a direção lá sabe quem. Acho que foi do candidato a prefeito Zé Geraldo. Sei. E aí eu apertei a nossa produção e disse: olha, eu quero que convide o professor José Luiz Viana da Cruz. Não é que ele não quisesse, não, mas tinha indo passado. Claro. E eu queria muito conversar com você a respeito daquilo que você sabe. Que eu acho que você nunca fez outra coisa na vida que não fosse lecionar e mexer com educação. Entendeu? Então o meu mote hoje com você aqui é conversar sobre educação. Mas eu tenho que fazer um parênteses. Eu não posso falar com você, conversar, sem a gente fazer uma homenagem ao seu Zé Viana. Seu Zé da Cruz. Seu Zé da Cruz, desculpa. Seu Zé da Cruz. Porque, que pusesse essa câmera aqui em mim. Zé Luiz é filho de seu Zé da Cruz. Seu Zé da Cruz tem N histórias, eu me lembro N histórias. Eu vou fazer, agora pode botar no professor. Eu vou querer que você me remeta a uma coisa. Seu pai foi um dos primeiros distribuidores de cerveja em Campos. Não é isso? É Skol, a cerveja? Aqui não tem problema de fazer comercial. Skol, teve várias cervejas. Mas ele foi um precursor de distribuição. Ele foi precursor em várias coisas. É isso que eu queria falar. Ele era atacadista, né? Atacadista de cereais e depois entrou no ramo de bebida. E ele era aquele farejador. Ele é uma pessoa antiga, uma pessoa que nem estudou nem nada, mas ele isso que eu queria conversar com você. Um talento para farejar o mercado e se antecipar. Então, por exemplo, primeiro na cerveja, teve uma época que era feijão, que era arroz. Ele vendeu açúcar aqui também para as usinas de campo para fora. E ele era um abridor de mercado, ele era um farejador. Ele que, às vezes, alguém aqui estava apertado, precisando vender açúcar ou o que for. E ele descobria lá no Ceará, na Paraíba, no Rio Grande do Sul. E não tinha internet naquele tempo. Não tinha, era não sei como. Telefone. Às vezes um telegrama, alguma coisa assim, um amigo, né? E a cerveja, realmente, ele representou várias marcas. Eu me lembro muito bem. Isso me marcou muito. Nós todos éramos pequenos, eu me lembro muito bem com essa história de cerveja. E tanto era um farejador que ele morreu presidindo o Clube da Terceira Idade. Foi outra coisa também que ele foi pioneiro. Havia já toda aquela... Era uma preocupação do código, código do idoso. Do Estatuto do Idoso. Do Estatuto do Idoso. Então, naquele ambiente, naquele clima do Estatuto do Idoso, ele aqui em Campo logo começou a agitar, formar vários clubes de idosos, e ele organizava todo ano um almoço para o idoso, no dia do idoso. Mas ele começou isso, Zé. Isso que eu acho que é mais importante, que ele começou isso. E era o representante legal. Ele foi o presidente do Conselho Municipal do Idoso, foi fundador, presidente. E depois, ultimamente, antes dele morrer, ele morreu, vai fazer 3 anos agora em dezembro. Os últimos, acho que 3, 4, 5 anos, ele já não era, né, já estava idoso e tal, ele nunca deixou de frequentar a reunião do Conselho Municipal e ele era o presidente de honra. Isso aí. Então ele terminou a vida dele como presidente de honra do Conselho, fundador e presidente de honra. Mas ele era aquilo mesmo que você falou. E agora uma pergunta que... Eu tenho maior orgulho, assim, é uma coisa interessante. Um pai, vamos dizer assim, não vou dizer semi-analfabeto, porque ele sabia ler e escrever bem, mas uma pessoa que não estudou quase nada, e um filho que chegou ao doutorado, e eu aprendia todos os dias com ele. Mas eu quero fazer uma pergunta que não quer calar, porque ela está viva aí, que é sua mãe, até os dias de hoje, mas como era aquela convivência que eu nunca entendi? Ela altamente introvertida. Tô falando bobagem? Vergonhada mesmo. Tô falando bobagem? Não é verdade? Ela era aquela que quando ia num lugar público com ele,
se escondia para ele não falar o nome dela, porque ele era muito extrovertido e muito Falante? falante, extrovertido e tinha orgulho. A gente comentava assim, que aonde ele fosse, ele ia falar da mulher, ele ia falar dos filhos, da família, e aí minha mãe ficava toda encolhidinha, aquela ah, meu Jesus Cristinho, já me viram aqui. Como é que é aquela convivência? Eu não imagino. Talvez isso tenha sido um dos segredos, que eles passaram 60 anos juntos, né? E ele morreu, eles juntos. Porque ela, aquela pessoa da retaguarda, o esteio, né? Aquela pessoa equilibrada, ponderada, contida, tímida também e tal. E ele, aquele extrovertido Era isso que era o molho do negócio, né? Da vivência dos dois, né? Porque era impressionante, era uma coisa gritante. E olha que essa é uma observação de menino. Mas você matou a charada, era isso, aquele casal era isso. É uma observação minha, de menino. Eu era menino quando eu presenciei isso. O aniversário de Ângela, sua irmã, que eu fui, foi a primeira vez que eu fui à sua casa. Aí eu cheguei lá e eu observei isso. Você percebia isso? Eu observei isso. Ela é aquela pessoa discreta, né? Discreta, não é assim não, gostei assim não. Ela era discreta assim, encolhidinha no cantinho dela e tudo. E ele, oba do mundo, uma né? Figura, Ô Zé, aqui vamos falar de educação, que aqui fica a nossa homenagem, esteja onde estiver. Zé, eu quero falar com você de educação. E quero começar falando com você assim, como é que é hoje como é que você analisa, quantos anos de magistério? 32 anos. Já vou fazer 33 agora. Então, depois de 33 anos de magistério, qual é a sua avaliação? Valeu a pena? Eu quero saber isso aí. Faria tudo de novo? Olha, Val, falar de educação hoje no Brasil, né? Não, mas faria tudo de novo? Eu tô falando faria você. Faria tudo de novo. Eu faria tudo de novo, é vocação mesmo. Às vezes até a gente pensa assim, meu Deus do céu, não sei fazer mais nada. Às vezes você tá até meio, vamos dizer assim, uma pessoa de uma nota só, né? Que aí quando eu penso em me aposentar, o que eu vou fazer se eu só sei dar aula, estudar, ler, é minha paixão, meu fascínio. Faria tudo de novo. Mas essa questão dessa trajetória desses 32 anos, a gente observou muita coisa. Mas de observar, eu não queria, desculpa, vou te interromper. Eu quero falar de você. Tá, porque você, veja bem, aí vou fazer uma pergunta em cima para facilitar. Depois de 32 anos, frustração? Tem algumas sim. Eu sou complicado, né? Eu tô te dando. Bem. Não, tem algumas sim, e acho que eu e talvez todos da minha geração tem, porque a gente veio de uma época em que não só os conteúdos, como o grau de exigência, as estruturas e as disciplinas, né, no ensino que hoje chama fundamental, né, era mais rigorosa, mais sistemática, que tinha um lado que era ruim, foi aperfeiçoado, obviamente, tem vários aspectos do ensino. E eu queria saber o ruim daquele primário nosso. O que tinha de ruim? O que eu posso dizer? Sabe por quê? Vou te dizer uma coisa a você. Eu quero saber uma coisa de você. Eu fico pensando que só vejo coisa boa. Pois é, mas para você que a disciplina era bom. Mas você quer ver uma coisa? Porque você é um especialista do assunto. E é por isso que eu trouxe você para a gente conversar a respeito disso. Minha filha, quando já foi fazer, e agora já tem algum tempo, que ela já está na universidade, aprender história do Brasil, não tinha mais a história do Brasil. Eu quero entender. Se você puder me entender, me explicar, eu gostaria de entender aquilo. Olha só, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, não tinha mais nessa história. A gente teve, eu me lembro que a gente teve história, tinha geografia, tudo separado, tinha... no segundo grau, ciência. Uma física, química, uma biologia muito profunda. Tinha ciência, né? No chamado primeiro grau tinha ciência. Tinha até desenho. Tinha desenho. Então, tem desenho. Eu cheguei a estudar inglês, francês e latim. Sim, Dona Margot no liceu. Eu peguei também Padre Jomar, né? Padre Jomar. Padre Jomar no liceu também peguei. Eu peguei Dona Margot. Então, francês com o modelo daquela época, nesse aspecto, era bem melhor. Você saía com uma base muito melhor. Eu toquei na disciplina porque eu acho que uma das questões do ensino hoje que eu acho que são muito negativas é a questão da autoridade, é a questão da disciplina. Você sabe disso, eu sou um democrata radical, ou seja, eu não estou, quando eu digo isso, não é disciplina no sentido militar do termo. Sim, de educação básica. Exatamente. Hierarquia, autoridade e disciplina é fundamental para qualquer coisa. E isso foi relaxado. Quanto aos conteúdos, eu concordo com você. Quanto aos conteúdos, eu tendo a achar, quer dizer, quando veio as várias reformas durante o governo militar e depois, eu concordei com várias coisas. Mas fazendo um balanço hoje,
Eu acho que a gente se perdeu nessas reformas, se perdeu nessa abertura, no sentido de conteúdos mesmo. Hoje, por exemplo, já se fala em resgatar aquilo que se chamava o conteudismo, né? Que foi criticado, que era dar muito reforço ao conteúdo e pouco reforço aos métodos. Nós passamos mudamos para uma situação em que os métodos os métodos e as técnicas são tão valorizados que os conteúdos se enfraqueceram, se fragilizaram. Então hoje nós estamos precisando buscar uma síntese e que você não perca de vista tudo que nós conquistamos na educação em termos de desenvolvimento de métodos e técnicas e instrumentos, mas recuperar a importância de conteúdos, de continuidade, que são fundamentais, porque senão as técnicas ficam vazias. Nós temos 2 minutos nesse bloco e eu queria perguntar uma coisa a você. Por que não ensinou mais a criança de que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, que Tiradentes... A criança tem que buscar, tem que entender, tem que descobrir, tem que não sei o quê. Eu não entendi isso. É o construtivismo. É isso aí. Por quê? Eu quero só saber de você. Tem umas coisas boas no construtivismo, que é o seguinte, acabar com decoreba. Eu fui criado a decoreba. Eu também. Eu nunca esqueci o que eu decorei. É isso que eu quero dizer. Pois é. O que tem de ruim nisso? Dos dois lados, né? O que tem de ruim nisso? Eu nunca esqueci o que eu decorei. E eu não sei se quem entrou no construtivismo vai esquecer ou não, né? Tanta solidez na sua, vamos dizer assim, na sua formação, na sua formação. Você vai me dar licença, mas a gente vai terminar esse bloco. Estamos no Canal 7, na Via Cabo, na Multi TV, no programa Falando Francamente, e hoje eu estou conversando com o doutor, professor e sociólogo José Luiz Viana da Cruz. Voltamos já.